Ó luz que ilumina o meu caminho, berço da civilização, irmão dos meus irmãos, pai de meus pais, mãe de minhas mães, ilumina o meu caminho, ilumina o caminho de todos, ilumina o caminho da humanidade, ilumina o caminho desta civilização, que o ranço, a discórdia, a avareza, a tristeza não encontrem lugar em teu rio, que as bênçãos de tua luz penetrem em cada um de nós, que a força de tua correnteza destrua toda a maldade, que a força da tua vida rompa todas as barreiras da morte, que tenhamos fé para prosseguir naquilo que não conhecemos, que tenhamos força para derrubar aquilo que tememos, que tenhamos coragem para enfrentar nossos medos, nossos preconceitos e nossa própria ignorância. Que as vestes da sabedoria encontrem tamanho em cada um dos seres humanos, que o conhecimento seja amigo de todo aquele que o busca, que a inteligência reine entre todos os seres, pois é a luz da verdade que traz a sabedoria, é a luz do conhecimento que traz a bondade, pois não podem o homem mau ser inteligente, não pode o homem bom ser tolo. A grandeza da bondade está também na grandeza da inteligência. A razão, como grande presente dado dos deuses, deve ser reconhecida, pois é ela que traz o desenvolvimento e a evolução. Não teriam os humanos se desenvolvido não fosse a inteligência que lhe foi dada pelos deuses. Os deuses que de fora vieram, os deuses que de fora vieram a estar, os deuses que de fora vieram a estar e a também sair. A humanidade recebeu o dom, a humanidade recebeu o presente, e cabe agora a todos os seres humanos evoluírem conforme sua própria razão. Não existe evolução espiritual por mera bondade, por mera liberalidade. A evolução espiritual se dá por luta, por resistência. O ser humano deve resistir à sua própria ignorância, pois é ao resistir à própria ignorância que o ser humano resiste às trevas, e as trevas são a ausência da luz. A ignorância é a ausência do conhecimento. Não pode o homem bom alcançar a luz meramente por bondade, mas cabe a ele encontrar a razão e a inteligência divina que refletem assim a bondade do grande Deus Criador. O cósmico, que com sua infinita bondade nos traz alegria, amor e esperança, é uma grande inteligência, e o ser humano que almeja refletir a grandeza de Deus deve também refletir a inteligência de Deus. As forças negativas que habitam neste planeta almejam destruir a inteligência que há no ser humano, pois bem sabem que ao acabar com a inteligência, acabarão com a bondade e assim acabarão com a luz. E desta forma encontrarão o seu verdadeiro habitat, que é a escuridão total, a ausência de luz, a grandeza do caos, a grande maldade. É a bondade que habita no coração do homem que lhe imputa a buscar a razão, a lógica e a inteligência. Infinitos são aqueles que tentam destruir a inteligência do ser humano. Por um motivo ou por outro, o ser humano acabou entrando em uma espiral que lhe empurra para as trevas.
a grande espiral da ignorância, do preconceito, da tolice e da ausência de conhecimento. É o conhecimento que leva à sabedoria, e é a sabedoria que leva à luz. Não existe pontes. Não existem pontes que podem levar o ser humano direto da bondade para a luz. É preciso passar pela inteligência. Os grandes presentes que o ser humano criou para si mesmo veio através da inteligência. Eis, na inteligência, na razão e na lógica, o presente da grande providência divina para o ser humano. A grande providência divina não dá as coisas, ela fornece os instrumentos para que o ser humano possa desenvolver por ele mesmo aquilo que necessita. Se o ser humano precisa de algo, isso não cairá do céu. Ele mesmo deverá criar, ele mesmo deverá desenvolver. E isso só se dará pela inteligência. Uma pessoa boa, por mais que boa, não pode desenvolver a cura de uma doença, se não tiver a inteligência para isso. Uma pessoa afável, por mais que afável, não pode desenvolver qualquer tipo de tecnologia que possa favorecer a toda a vida humana, por mais que seja afável. Uma pessoa carinhosa, por mais que seja carinhosa, não pode criar qualquer coisa que venha a facilitar a vida de todos e tornar o mundo um lugar mais ideal e mais justo, pois, por mais que tenha carinho, não é o carinho que dará origem à criação. Deus, como uma grande inteligência, é também fonte de inteligência. Nisto, cada ser que verdadeiramente busca Deus torna-se inteligente. Não há o ser humano que cair no grande engano de acreditar que todo ser ignorante é um ser iluminado, pois todo ser iluminado é um ser sábio. E isso não como arrogância ou soberba, mas como exemplo a ser seguido por todos os seres humanos. Todos os grandes mestres, os grandes sábios e os grandes santos eram conhecedores, eram sábios. A sabedoria que vem com a inteligência, a sabedoria que vem com o conhecimento, tudo isso mostra aos seres humanos que a inteligência deve ser respeitada, deve ser observada e deve ser motivo de inspiração. É preciso buscar o seu próprio desenvolvimento. O ser humano sempre encontrará o caminho, sempre haverá um caminho que lhe mostre aquilo que deve buscar. Em cada época da humanidade, de alguma forma o ser humano, por mais que alguns poucos, recebeu uma forma de conhecimento da espiritualidade. A Terra não está sozinha. Os seres humanos não estão largados nos confins do universo. É preciso compreender, buscar e aproveitar todo o conhecimento que já foi dado à humanidade através dos grandes avatares, dos grandes mestres, dos grandes santos e dos grandes sábios. Pois isso é fonte de conhecimento e fonte de conhecimento que leva a Deus. A inteligência divina que habita no coração de cada um de nós é uma chama que deve ser acesa e que deve ser mantida. Não espere o ser humano que a inteligência cairá do céu. Não espere o ser humano que a sabedoria cairá do céu. Não espere o ser humano que tudo aquilo que ele precisa para criar um mundo melhor e mais justo virá do nada. Pois tudo aquilo que o ser humano precisa
para que o mundo se torne um lugar melhor para todos os seres, ele tem dentro de si, mas precisa desenvolver. Deus não se agrada daqueles que não buscam melhorar, pois a vida é movimento. Existe um movimento de evolução espiritual que existe na busca constante pela inteligência. As grandes civilizações que existem fora deste planeta se tornaram grandes civilizações, pois possuem seres inteligentes. É a inteligência que faz com que o homem não seja preconceituoso. É a inteligência que faz com que o homem não seja cruel. É a inteligência que faz com que o homem não seja tolo para com o próximo. E é também a inteligência que faz com que o homem seja bom. Quanto mais inteligente o homem ficar, mais bom ele será. Pois a inteligência e a bondade são amigas. Deus é amigo da inteligência e da bondade. E como o propósito de todas as coisas é chegar até Deus, não há como chegar até Ele sem ser inteligente e sem ser bom. O domínio do mal sobre a terra se vislumbra no domínio da ignorância sobre a humanidade. O culto ao conhecimento é a grandeza das grandes civilizações que existem fora deste planeta. A mensagem de hoje é para que o ser humano se volte para a busca do conhecimento e da sabedoria, não meramente e tão somente pelo conhecimento e pela sabedoria, mas para que evolua e se torne um ser mais inteligente. A evolução do universo conta com os seres humanos para que se tornem também seres mais inteligentes. A providência divina assiste, não podendo interferir neste planeta no que diz respeito a isso, mas sempre sabendo que há dois futuros distintos para os seres humanos. Um é o futuro que lhe aguarda conforme vem seguindo o seu caminho. E outro é o caminho que poderá vir a existir se o ser humano despertar na busca pelo conhecimento e pela sabedoria que possa lhe tornar um ser mais inteligente. Não se enganem os seres humanos. Inteligência e bondade são amigas e andam lado a lado. Que assim seja.